Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa almofadinha de pescoço. Essa aqui é um tamanho infantil. Eu fiz ela com capinha para poder tirar para lavar. A capinha é com zíper, o recheio é com um tecido branco daí. Aqui na parte do zíper, eu fiz essa proteção aqui, ó, com essa preguinha, porque como fica próximo ao cabelo, né, para não acontecer do cabelo enganchar aqui no cursor do zíper. O tecido que eu usei para fazer essa almofada, o estampadinho aqui é tricoline. E a parte do recheio, que é esse branquinho aqui, é Textolen. Mas pode usar tricoline também se você quiser. A medida dessa almofada, depois de cheia, assim, ela ficou ali, ó, com aproximadamente 26 centímetros de largura. E de comprimento, também ficou aproximadamente com 26 centímetros. Se você quiser fazer essa almofada um tamanho maior, você pode seguir o mesmo passo a passo. Só na hora de cortar o quadrado inicial ali do molde, você corta com 40 por 40. E a parte lá do centro, né, onde vai ficar o pescoço, aí você pode colocar 5 centímetros de distância ali para você fazer o círculo central. Se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal para você acompanhar todos os novos vídeos que eu postar. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nas descrições para você me seguir lá e vamos lá acompanhar o passo a passo. Eu vou começar aqui fazendo o molde da almofada. Eu recortei aqui um quadrado de 33 centímetros de largura por 33 centímetros de altura. E vou dobrar esse quadrado aqui, ó, em 4 partes. Aqui ficou o centro do meu quadrado e com a ajuda de uma régua ou uma fita, eu vou ir marcando aqui, ó, bem na pontinha aqui já 16 centímetros e meio. E sempre mantendo a fita aqui bem na pontinha do quadrado, ó, eu vou fazendo como se fosse um compasso, marcando 16 centímetros e meio, para quando eu recortar aqui o meu molde, formar um círculo. Depois que eu marquei lá a parte de fora, eu vou voltar lá no mesmo centrinho e vou marcar aqui, ó, 4 centímetros. Da mesma coisa, como se fosse um compasso aqui. Agora, seguindo aqui os pontilhados, eu posso recortar aqui no centro também. Aí, quando eu desdobro aquele meu quadrado, eu fiquei aqui com um círculo. Vou dobrar ele no meio novamente e só em uma das extremidades aqui, eu vou fazer um desenho no olhômetro mesmo, arredondando aqui essa partezinha aqui de baixo. Vai ficar assim, ó, eu tiro lá o cantinho do círculo do centro e dou uma arredondada aqui embaixo também e recorto aqui nesse pontilhado. Aí, depois que eu recortei, eu fiquei com este desenho aqui e abrindo, eu tenho já o molde da minha almofada. Vou recortar esse molde aqui no tecido que eu vou usar pro forro 2 vezes. Já fiz aqui a costura, ó, eu passei uma overlock ali em toda a volta, mas se você não tiver, você pode fazer uma costura de reta também. E eu deixei a abertura aqui pra virar a minha almofada aqui na parte de cima. E é nessa abertura que eu vou fazer o enchimento dela também. Aqui eu vou usar fibra siliconada para fazer o enchimento. E eu tô aproveitando uma almofada velha que eu tenho, que ela já tá murcha. Mas aí, quando eu tiro, eu afofo, assim, a fibra, que ela fica fofinha novamente. E é essa fibra que eu vou utilizar para fazer o enchimento. Daí, se você não tiver aí uma almofada velha, né, que você possa tirar o enchimento de dentro, você consegue encontrar esse enchimento em lojas de armarinhos e aviamentos. Agora, eu já coloquei o enchimento, ela ficou bem fofinha. Você pode encher até ela ficar bem firme, que se ficar meio molenga, o enchimento amassa muito rápido e você acaba perdendo aí a sua almofada. Agora, eu vou fechar aqui essa abertura que ficou, usando uma agulha de costura, com pontinhos feitos à mão mesmo. Fechado ali a minha abertura com a agulha de mão, o recheio da almofada ficou desse jeito, e agora eu vou começar a fazer a capinha da almofada.
E aqui eu tô com o tecido que eu escolhi para fazer a capinha da almofada. Aqui eu já peguei o meu molde e eu cortei um tecido no formato, né, usando o mesmo molde. A outra parte da almofada eu tô aqui com um retângulo que eu medi da seguinte forma, ó. Eu coloquei o molde sobre e eu deixei lá, ó, 10 centímetros a mais, porque eu vou colocar um zíper aqui e eu não sei o tanto de tecido que o zíper vai ocupar para fazer a costura. E como é um molde redondo, é difícil de fazer esse cálculo. Então, eu vou pregar o zíper com o tecido reto, assim, e depois do zíper pregado que eu vou cortar o molde. O zíper eu vou colocar nessa altura aqui, ó. Eu dobrei o molde aqui, ó, aqui na metade, vinquei ali, e o zíper eu vou colocar bem aqui nessa altura dessa dobra. Então, eu separei lá o tecido naquela marcação que eu mostrei pra vocês. Vou usar aqui um zíper por metro pra pregar ali. Então, aqui tá, ó, o dentinho do zíper com o direito do tecido. Eu troquei ali o calcador da minha máquina para aquele um próprio para pregar zíper. E vou começar aqui a costura. Preguei aqui esse lado, agora eu vou abrir o zíper assim, ó. Virar ele como se fosse no sentido certo. Vou vir aqui com o outro lado do tecido e vou jogar por cima. Que daí vai ficar como se fosse também dentinho do zíper com o direito do tecido. E vou passar a costura aqui. Agora o zíper tá pregado aqui nas duas partes, na maior e na menor. A parte que é maior aqui, eu vou rebater essa costura. A costura aqui foi passada. O lado menor fica opcional. Se você quiser passar essa costura aqui do mesmo jeito, você pode passar. Aí, o dentinho do zíper vai ficar aparente. Eu quero fazer como se fosse uma preguinha aqui com o tecido, ó, pra tampar o dentinho do zíper. Então, eu só peguei, ó, e dobrei, ó. Eu fiz a preguinha até a preguinha tampar a costura aqui do rebatimento do zíper da parte de baixo. Vou colocar aqui um alfinetinho pra segurar. Com o dedo, eu sinto aqui aonde o dentinho do zíper tá por baixo e vou passar a costura aqui, ó, do lado do dentinho do zíper da parte de cima. Posicionei lá na máquina já, ó, a dobra do meu tecido tá aqui, o alfinetinho ali segurando, o dentinho do zíper tá lá, eu consigo sentir ele aqui com o dedo e eu vou passando a costura, passando o dente do zíper aqui, ó, do ladinho do calcador da máquina. Zíper agora já tá feita, ó. Vou passar o cursor, já peguei e tirei aquele pedacinho lá, ó, pra facilitar. Se você tem dificuldade em passar esse cursor, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço, ele entra bem facinho. E qualquer coisa eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra você acompanhar lá. Passei o cursor, parei com ele aqui na metade, porque eu quero que o zíper fique fechado dos dois lados, para ficar mais fácil aqui o corte agora do molde e também depois a costura. Agora sim, com o zíper pregado aqui no tecido, posicionei lá, ó, lá onde eu dobrei, fiz aquela marcação de onde eu queria que ficasse o zíper. Coloquei o molde com aquela dobra bem aonde sobre, né, o zíper tá colocadinho no tecido. E vou fazer o corte. Agora, eu já tô aqui com a parte do zíper ali, cortada no molde certo. A outra parte eu já tinha cortado anteriormente. Vou colocar aqui direito com direito do tecido. E vou passar uma costura em toda a volta. E agora, eu não preciso deixar lugar nenhum pra fazer a vira, porque depois é só eu abrir o zíper e virar aqui pelo zíper mesmo. Já terminei aqui a parte da costura, aí é só abrir aqui no zíper, pra mim conseguir desvirar aqui a minha peça. Aí, estando desviradinho, vou encaixar o recheio da almofada aqui dentro da capinha. Então, a capinha depois de pronta e a almofada no geral ficou desse jeitinho assim, ó. O zíper ficou com a proteção ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!